It's an honor and a pleasure to welcome Wanda Feldbach-Brown. She's a senior researcher at the Brooklyn Institution. She is also a senior researcher in the Strooptown Center for Security, Strategy and Technology in the Brooklyn Institution, and she is the director of the Non-State Armed Actors Initiative and also a doctorate from the MIT and also has a bachelor in public administration from Harvard. I am Correa. I am the coordinator of the course on law here, and I will talk a little bit after the professor, about my experience as a judge in Brasília. É um prazer recebê-la aqui, doutora Wanda. Bem-vinda ao Brasil. Nós sempre chamamos todo mundo pelo primeiro nome, então vamos ficar um pouco menos formais aqui. É um prazer recebê-la aqui. Vamos começar nossa fala. Você tem cerca de 20 minutos para a sua exposição. Muito obrigado pelo seu tempo. Perfeito, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de volta ao Brasil, em Brasília. E eu estou bem impressionada, na verdade, com a conferência e eu estou impressionada com vocês por também virem compartilhar suas ideias. Então, a minha tarefa é falar um pouco sobre crime organizado e segurança urbana. Claro que a segurança pública no século XXI cada vez mais é determinada pelos dois fatores de segurança urbana, porque as cidades são cada vez mais um lugar onde as pessoas não só vivem, mas também onde elas arbitram o poder global e a distribuição global de poderes. Isso certamente é o caso em cidades grandes e, como consequência, a percepção de segurança pelos cidadãos e pelos gestores e que tipo de gestão ou supressão de crimes tem implicações fundamentais, não só para a qualidade de vida da cidade em si, mas também para a legitimidade do Estado. E, de fato, isso tudo é relevante no nível internacional também. E, já que esse fato é tão importante, é também importante mencionar que isso é um trabalho não terminado. Em tantas partes da Ásia, Europa, África e na América Latina e também em outros países, sempre existe uma tendência significativa de um atrito entre o que é percebido economicamente, politicamente e a experiência das pessoas que passam por experiências de riqueza e afluência nas cidades, em comparação com as pessoas que vivem em áreas menos desenvolvidas ou pobres. Por exemplo, aqui no Brasil, nas favelas, ou no Rio, ou então em vizinhanças mais pobres em São Paulo, por exemplo. E esse tipo de questão é antiga, já não é um fenômeno novo. Na América inteira, isso não é um fenômeno novo. O que é um fenômeno novo, no entanto, no Brasil, na América Latina também, é que o crime organizado que cresceu nessas vizinhanças mais pobres começou a passar para a cena internacional também, e nacional, no nível nacional e internacional. E esse é o caso, por exemplo, com o primeiro comando da capital, que agora opera não só nas áreas pobres, não só em áreas muito restritas, mas também infiltrando cada vez mais as economias legais e também tendo acesso à mineração, agricultura e, claro, operando não só no Brasil, mas também em outras partes da América Latina e além da América Latina. Na África Ocidental, na Europa, desenvolvendo relações com outros grupos organizados de atividade criminosa. Então, o PCC acabou passando para a cena internacional, saindo simplesmente das favelas e se tornando grupos internacionais, parte dos grupos internacionais, vendo seus rivais também da América Latina e se tornando um par de grupos muito mais organizados de fora do país. Você vai ter vários outros cartéis em outros países também que já moldaram outros mercados criminosos em outros países, mas isso também muda até a política oficial dos países.
e os dois grupos dominantes mexicanos são muito violentos e eles conseguiram estabelecer territórios do Chile até a Costa Rica. Eles não são os únicos, no entanto. Existe cada vez mais presença na América Latina de crime organizado, de agências ou grupos, melhor dizendo, da China e da Europa. Então, são grupos que chegam nessas economias e expandem suas presenças. Eu vou falar mais disso depois, mas ao mesmo tempo também existe a chegada de grupos vindos da Bulgária, da Romênia e por aí vai. E até grupos turcos também. Então existe uma mistura muito maior, por exemplo. Então existe uma mistura muito maior agora, atualmente, de atores. E isso traz um significante desafio, na verdade. Um desafio muito significativo, melhor dizendo, para as forças policiais no mundo todo, mas certamente também para as latino-americanas. Porque algumas dessas soluções ou abordagens que foram desenvolvidas para lidar com favelas, por exemplo, ou com vizinhanças pobres e gangues criminosas, por exemplo, não são mais adequadas para lidar com esse desafio cada vez maior, porque eles nunca realmente trouxeram poder e autoridade para as forças policiais, muito menos resolveram os problemas sociais e econômicos dessas populações. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre as políticas e os resultados que elas tiveram e o que isso quer dizer em termos de comparação com as interações com grupos internacionais, certo? Então, ao longo dos anos 90, a força policial na América Latina, lidando com vizinhanças mais pobres e favelas, normalmente teria o seguinte modelo. De um lado, você teria a negociação com grupos criminosos, especialmente naquela época em que um grupo seria o dominante numa determinada área, então os políticos poderiam fazer acordos muitas vezes com essas forças e eles poderiam, por exemplo, aumentar a violência quando eles queriam barganhar por mais benefícios, e aí os benefícios viriam em formas de, por exemplo, asfalto, ou então, por exemplo, metrô, ou trazendo eletricidade para certas áreas. Essencialmente, os grupos locais criminosos agiam como empreendedores locais, em nome das pessoas menos privilegiadas, que não tinham acesso aos serviços públicos e que muitas vezes sofriam muito com a subrepresentação política. Então, por exemplo, a violência se tornou uma forma de barganha por esses serviços. E claro, gangues também ficariam envolvidas nisso, mais importante ainda se você pensar, por exemplo, nos traficantes, certo? Então, esse era um modelo, então havia negociação e pagamentos. E a resposta alternativa seria particularmente violenta. Então, por exemplo, forças policiais, estaduais ou militares que entrariam nas vizinhanças mais pobres e normalmente sem nenhuma presença sustentada em longo prazo. Eles chegariam lá, prenderiam alguns membros da comunidade, alguns membros de gangue, e depois eles sairiam. Então, eles entrariam apenas para cumprir uma certa missão, mas isso não mudaria os problemas estruturais básicos dessa comunidade, que era afetada por essas atividades criminosas. Com o tempo, e claro, existem algumas exceções a isso, especialmente no Rio de Janeiro, mas mais ainda uma década atrás, por exemplo, o esforço de pacificação, com as UPPs, por exemplo, as vizinhanças mais pobres, simplesmente, além de simplesmente entrar em incursões pontuais nas comunidades, as políticas se tornaram cada vez mais robustas em escala, tentando trazer mais resultados e, em última análise, elas acabaram sofrendo com muitos tipos de desafios. Um deles seria, por exemplo, a velocidade com a qual as comunidades locais criavam áreas novas que poderiam ser tomadas e que a polícia simplesmente não conseguiria acompanhar, por exemplo. Mas também problemas de recursos, financiamento de políticas e sustentabilidade financeira dessas políticas entre administrações. Isso também se tornou um desafio. Então, entre as incursões violentas limitadas e as negociações e esses esforços limitados de realmente manter esses territórios e trazer esses territórios para o Estado e tentar fazer isso em longo prazo, normalmente você acabaria vendo essencialmente
forças policiais se reconciliando politicamente com, com governos e também com criminosos. Então isso acabou se tornando mais fácil quando um grupo criminoso ganhava dominância, certo? Então se você tinha vários grupos criminosos, por exemplo, tentando dominar uma cidade, por exemplo, a violência ficaria maior, era mais difícil negociar, e no momento em que você tem apenas um grupo, normalmente os homicídios acabam caindo. Você tem um menor número de crimes acontecendo e você tem, por exemplo, violência doméstica ou disputas locais sendo resolvidas por um grupo apenas. E você tem mais facilidade de aplicar pressão política em um grupo e negociação também com esse um grupo seria mais fácil. E tudo isso acaba sendo arbitrado por um grupo que acaba sendo o grupo governante daquela região. Não só da perspectiva territorial, mas também com a cumplicidade do Estado, muitas vezes, que permite que esse grupo faça barganhas e também negociações. E alguns grupos, como o PCC ou o CV, por exemplo, no caso da Colômbia em Medellín, por exemplo, outros grupos, isso eles teriam até, por exemplo, funções regulatórias. Agora que eles não estão mais lutando contra inimigos principais, eles poderiam trazer algum tipo de controle de violência ou até um sistema judiciário próprio, por exemplo, para julgar pessoas que cometeriam crimes dentro dos seus territórios. Então, vamos dizer, você é um traficante de drogas, mas você está num território onde isso é permitido, tudo bem, mas se não, você tem todo um sistema local que cuida disso. Isso aconteceu na Ásia, na África, no Brasil também, em muitas partes da América Latina. O Estado acaba recebendo menos pressão dos cidadãos para tomar uma iniciativa. Então, normalmente, o Estado acaba dizendo: bom, tudo bem, vamos relegar esse controle para essas entidades governamentais ou paragovernamentais que são criminosas, que estão fazendo as coisas realmente. Estão estabelecendo uma presença policial que é vista como legítima, que é sustentada e que é sustentada pela comunidade de uma forma neutra ao Estado de Direito formal. E é muito mais barato em termos de recursos físicos mesmo, também para o Estado, porque eles não têm que trazer recursos legais, aparelhos estatais para essas regiões. Então, por exemplo, as resoluções de disputas vão não ser feitas pelo Estado, mas por esses grupos criminosos, certo? Então, o problema que surge aí é em duas faces, tem duas faces. Primeiro que quando você relega a governança a grupos criminosos e você lida com uma governança criminosa que não é muito violenta, ou pelo menos é violenta apenas em termos locais, em âmbito local, é que isso leva a uma discricionariedade maior para os criminosos, certo? Então, quando eles podem decidir o que fazer, eles podem controlar, e se outros grupos tentam entrar, eles vão ter reações mais violentas. Então, por exemplo, você vai ter, nesses casos, um novo pico de crimes acontecendo, e tudo isso também continua a diminuir a força da legitimidade do Estado, e isso dá capital político também para os criminosos. Então, mesmo quando você tem uma aparente paz ou menor violência, não quer dizer que o Estado de direito esteja se tornando mais forte ali, mais presente ou mais aceitado ali, mais aceitável naquela região. Muitas vezes é o contrário. E o segundo problema é aquele que tem surgido agora. Alguns desses grupos que puderam se instalar em áreas menos desenvolvidas acabaram se desenvolvendo para além dessas áreas ou além desses mercados locais. Eles se tornaram envolvidos em uma escala ainda muito maior, atividades realmente mafiosas, através de diferentes estados e até diferentes países, com uma variedade muito maior de atividades econômicas e cada vez mais participando de economia legal também. Então, é um fenômeno que está acontecendo não só aqui no Brasil, mas com o PCC, nós vemos isso em outros locais também, por exemplo, no México, por exemplo, no México, o Sinaloa acaba tendo envolvimento com agricultura, mineração, pesca, pesca legal e ilegal. Então, eles acabam trabalhando com distribuição não só em grupos locais, em escalas locais, mas também em escalas nacionais. Então, realmente,
é um problema que eles começaram a sair das economias ilegais para tomar conta de economias legais. E eles acabam tendo muito poder de moldar as políticas, até as políticas nacionais. O segundo desafio é aquele que eu comecei a mencionar antes, que tudo isso agora se torna cada vez mais complicado pelo fato de que nós agora temos a presença de grupos criminosos internacionais. Então, isso acabou com aquela carreira local dos garotos da favela, certo? Então, eles se tornaram homens de negócio internacional. Então, isso é um problema maior que agora as forças policiais do Estado devem encarar. E esse desafio é o desafio de trazer um Estado eficiente para que realmente as comunidades o aceitem também, mas também ele deve não só entrar nessas comunidades, nessas áreas e se instalar ali, mas também lidar com esses grupos criminosos que são cada vez mais poderosos. E a complacência que se tem com a relegação, por exemplo, dessas comunidades, por exemplo, favelas, a esses grupos criminosos não é mais aceitável, porque os atores internacionais estão dizendo, bom, você não pode simplesmente deixar a máfia fazer o que eles querem, porque eles não estão dando problema. Na verdade, eles estão trazendo drogas e armas para a Europa, por exemplo. Então, estão subvertendo a ordem local na África Ocidental. E o fato de que você tem atores externos também também gera muito atrito. E no caso do PCC, por exemplo, nós não vimos realmente uma, uma guerra tripolar entre o, os cartéis brasileiros, mexicanos e venezuelanos, por exemplo, ou colombianos. O que nós vimos era muito Equador, Chile e Costa Rica, por exemplo. Ah, entre Jalisco e Sinaloa, eles tinham demandas que os seus aliados locais lidassem apenas com um ou com o outro, certo? Então, ao invés de lutar com grupos internos dentro dos seus próprios países, eles acabam negociando mais com grupos externos de outros países. E, claro, os grupos locais não estão ali apenas seguindo ordens dos atores internacionais, eles também estão aprendendo também com eles. E eles estão aprendendo sobre como evitar a lei e como adquirir poder e como evadir prisão e como enganar o Estado e como fugir do Estado. Então, eles cada vez mais se tornam envolvidos em economia legal e ações de infraestrutura, como, por exemplo, licitações portuárias, por exemplo. Então, eu acho que tem muito mais conscientização no Brasil atualmente sobre quanto o PCC tem participado nesse mercado internacional como um grande ator. Mas eu acho que a questão aqui é em que momento nós vamos chegar naquela situação, se é que isso acontece, onde nós percebemos que esse tipo de guerra bipolar, por exemplo, se torna uma guerra tripolar. Então, por exemplo, o PCC principalmente tem agido em lugares como a Bolívia e o Peru, por exemplo. Então, eles têm utilizado esses lugares para produzir cocaína, para distribuir no Brasil e na Argentina, por exemplo, e até na Europa. Mas, claro, uns 10 anos se passaram já desde que tivemos aqueles acordos de paz da FARC, das FARC na Colômbia, e cada vez mais eles têm trazido cocaína da Colômbia também. E aí, na Colômbia, além de grupos como os gaitanistas, eles também têm grupos mexicanos que estão muito presentes lá. E os mexicanos também estão traindo cocaína através de alguns grupos como os Nandareta, por exemplo, ou grupos turcos que levam até a Europa, por exemplo. Então, até agora nós não vimos uma luta muito grande entre Jalisco, Sinaloa e PCC, por exemplo, mas poderia acontecer. E se isso acontecer, isso se tornará ainda um outro impulsionador de violência na América Latina e ainda um grande desafio para os estados nacionais latino-americanos. E o que começamos a ver, por exemplo, em lugares como a Europa, já é uma luta entre, por exemplo, Sinaloa e Jalisco, por exemplo, em disputas por mercados de distribuição. A Europa é um lugar que teria taxas de homicídio, por exemplo, de 1 para cada 100 mil habitantes, então são níveis muito baixos. Então, níveis muito baixos de homicídio acabam muitas vezes duplicando ou triplicando por causa dessas disputas internas de grupos. Ao contrário da América Latina, onde você já tem uma taxa muito mais intensa que
não chega a dobrar, mesmo quando o aumento é dramático. Então, você tem, por exemplo, cartéis em locais importantes como Portugal e Espanha se engajando nessas lutas e guerras internas por controle local, não só de mercados, mas também de infraestrutura crítica e portos de entrada. E, na minha opinião, tudo isso representa uma grande preocupação com a maior pressão que o Estado sofre para que ele aborde essas dimensões e sem perder de vista o que deveria ter sido seu foco desde o início, que normalmente tem falhado, que é abordar a insegurança em áreas mais pobres e também a entrega de necessidades básicas para os seus cidadãos nessas áreas. Deixa eu para trazer um ponto final aqui, uma última questão antes de passar a palavra. O ponto final aqui é que, bom, nós temos que pensar como lidar com o crime organizado e a emergência e essa expansão desses grupos chineses, por exemplo, na América Latina, eles têm interagido já com os mexicanos. Nós vemos um engrossamento muito mais crescente agora desse relacionamento entre os chineses e os mexicanos e potencialmente eles trazem novas fontes de conflito, mas eles estão principalmente apenas colaborando, mas também vemos um aumento massivo entre esses grupos que cooperam em operações de infraestrutura, de mineração, de extração de madeira e a expansão dessas conexões entre grupos do lado do Pacífico que dão acesso a portos na América Latina, por exemplo, para os chineses, por exemplo. Então, na Ásia também, grupos criminosos chineses muito poderosos como os tríades, por exemplo, eles têm acesso, assim como na Europa, por exemplo, os níveis de violência acabam sendo muito baixos e aí esses níveis acabam ficando muito saltam aos olhos quando esse tipo de conflito acontece, mas essas relações de poder acabam também acontecendo não só através de violência, mas também de corrupção e de negócios realmente de formas que podem ser estrategicamente alavancadas pelo governo chinês, por exemplo, que tem muito interesse nessas entradas em outros continentes. Então, isso tudo sai daquele velho problema das favelas e vizinhanças mais pobres, locais mais pobres. Agora, isso tudo vai ser combinado com uma dimensão internacional e isso traz muito mais possibilidade para a violência e também para uma complexidade desse sistema. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Brown. É um prazer. É um prazer ouvi-la. E uma das coisas que você mencionou aqui é que é importante, é interessante notar como o nível local se torna um nível internacional depois. Eu já estive engajado e me relacionei com grupos de caridade, por exemplo, em São Paulo, e esses grupos acabavam agindo através de um padre, e todo Natal ele pedia que eu fosse para uma vizinhança bem pobre em São Paulo, e todo mês eu pagaria um salário mínimo para algumas pessoas para que as famílias pudessem pagar os estudos para os filhos e coisas assim. Mas eu não queria realmente visitar a família. E aí me falaram, bom, o problema não é que ele está fazendo, não está fazendo a caridade, o padre, certo? O problema que nós encaramos no Brasil, eu não sei como é na França ou nos Estados Unidos, o problema real que nós temos é que nós temos dois países, um rico e um pobre. Então, isso não ajuda apenas eles, ajuda você também, porque cada vez que você para o carro num cruzamento e alguém tenta te roubar, isso acontece porque eles não te reconhecem como o mesmo, parte da mesma comunidade. Então, quando você vai lá e faz uma visita, também diz para eles que você também é um ser humano, que você também deve ser respeitado. E você é alguém que trabalha e que precisa também do dinheiro
para se sustentar, mas mesmo assim você está fazendo a caridade não porque não vale nada, e sim porque você tem um pouco de amor no seu coração. Então, a sua análise é muito precisa na perspectiva brasileira, porque se você perguntasse para um professor de direito, que, por exemplo, alguém que foi até a Ceilândia, numa sala de aula, quem foi até a Ceilândia, quem foi até Águas Lindas? A maioria dos alunos nunca foram para essas partes das cidades porque não tem nada para fazer lá. Não tem teatro, não tem igreja, não tem nada lá para eles. Então as pessoas moram lá e vêm para cá. Mas quem mora aqui nunca vai lá. Não faz sentido. É a mesma coisa em São Paulo, no Rio, em Salvador. Então, essa é a nossa realidade. Eu acho que talvez em Paris você tenha algo parecido em algumas áreas, mas é importante saber como a violência se configura e ela acontece quando você não vê o outro como um igual. Então, a violência tem aumentado em Paris, por exemplo, eu acredito, também porque existe essa exclusão e essa não identificação entre as pessoas. Dito isso, bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a importância do que nós temos aqui, a realidade de, ah, de entender o que acontece numa comunidade pobre, por exemplo. Então, eu sou a minha realidade nas igrejas. And we have the city of Riacho Fundo here in the Federal District. And my involvement with public security comes from that experience. So when you sit on the chair as a judge, you will see domestic violence, you will see murder, you will see theft, you see a lot of crime. But you don't see one crime. Due to my position as my job, I don't see drug trafficking. There is one thing that is drug trafficking. And then you have another police station that will deal with international trafficking. With me, I have two lawyers working, right? Two attorneys. What one sees, the other one won't see. So the work that the military police will perform, the civil police won't see. And what the judge does in regards to drugs, I won't see, and what the regular judge will do, I won't see. So this is the problem that we face in the tip of the public security system. No one has a full view of this picture. And about 10 years ago, a number of murders happened. And people would show up dead, and nobody would understand why. One police investigator started to notice that those deaths had one common characteristic: the use of automatic pistols. And it is expensive, you know. One of those pistols will cost 10,000 reais, and a regular revolver will cost 700. So they would see that there was a war going on, but they didn't understand how this war was unfolding. And one day, in front of the court, one of the defenders was killed in front of the court. So, can I keep going? Okay.
Yeah. So this murder took place in front of the court, and there was a huge pressure going on for us to make sense of what was going on. And in fact, these investigations advanced, and then one person decided to collaborate, and this person started saying, well, he started defining who both sides were. So he started speaking about the existence of one criminal organization in Brasilia, which was Comboio, who was fighting for the drug trafficking territories, and then there was another organization from Gama city, and then he would say, "Hey, you had a murder this day because of this, and another murder the next day because of that," and he started describing that. The investigators started investigating, and they had about 100 people um, accused to accused of being part of this criminal organization called Comboio do Cão, right? And as you know, in Brazil, where you don't have either PCC or the Red Command, Comando Vermelho, you have a local organization that is born out of that gap. And our police was advancing with the investigation. They were doing pretty well because they are more advanced than other polices in other places of this country. So we we were observing these criminal groups, and they were able to send orders and control drug trafficking in the federal district from jail. And when we started investigating Comboio do Cão, we realized that their work and their profit was coming from drug. They live off drugs, right? So marijuana that comes from Paraguay and cocaine that comes from Bolivia. And how does the logistic work there? They steal a car in the city here, and they bring that car to the outskirts of the federal district, such as Valparaíso, Águas Lindas, which is already in the neighborhood of the state of Goiás. And there, the cars are they change the license plate, and they prepare the car to go to Ponta Porã, for instance. And they hire someone to drive this car to Ponta Porã. And there they will leave the car, the stolen car, and they will change that for a car that has been already loaded. The loaded car will come with 7 pistols, one assault rifle, or maybe 250 kilograms of marijuana, right? So this drug would cost back in the day about, you know, 2,000 reais, and now it would be about 1,000. And here they will sell that for twice as much. This car is prepared because if you put a lot of weight in the car, the police will see that the car is too loaded. So the car is prepared to carry a lot of drugs, not putting the car down, and it comes up to Goiás. And that's why Goiás is a very important center of distribution of drugs to the whole country. They would bring the drug to Goiás state, and usually the police will see that, and a small portion of those drugs will come into Brasilia. And that's how it happens. So for each trade point, you would have 20 to 40,000 reais per week. So this is the economic rationale behind it, right? So 20 to 40 grand a week, and with that money, you can buy heavy weaponry, and with heavy weaponry, you can kill your enemies, right? That is 50 gauge up to 12 gauge and assault rifles and all that. So if you buy
a 50 gauge, you can rent that to the new group that is forming in faraway regions such as Novo Cangaço, for instance. So the dealer will be someone that they will call the old guy, right? So it's usually an older person for their standards, a 40-year-old, 50-year-old. They have no criminal record usually. So how does that happen? The user owes, let's say, 1,000 or 2,000 reais to the dealer. The dealer says, well, if you don't pay me until next week, I'll kill you. And of course, the dealer is hiring a killer to do that whenever they need. There's always a hired gun. And the person comes and says they either pay or they do something about it and they manage to pay. But usually when they don't pay, they say, well, you didn't pay. Since you didn't pay and I won't kill you, you will steal a car from me. And people will say, hey, I have never done that before. How can I do that? And he said, no, I have a minor here, a person who's underage, and they know how to do that, but they don't know how to drive. So you will drive the car and you will leave the car in a certain spot and you leave the keys in a certain spot that I'll tell you. And they said, well, I don't have a gun. How can I do that? And they will say, well, the gun will be with a third person, so it might be, the gun collectors. How do you call that? CAC? Because they have authorizations to buy guns. They are usually police officers. So when they hear that, they say, well, people say usually, well, if you grab the guns, you can grab all of the criminals. But usually, the police is usually the ones with the guns, right? Not only in the federal district. So they say, well, okay, so you have a gun, you have an underage kid, and you will rob a car, and then you leave that in a town square, let's say, or in a neighborhood, and then you restart the cycle. So the whole cycle of car theft, the robbery and internet fraud, all of those elements have a single goal, which is to increase the capital in order to buy drugs and make the wheel turn more where profit is bigger. And the dealer is usually this person that doesn't do anything. It's just a criminal businessman. But let's have no doubts about this. They are the coldest assassins that you can get. Their lives is to basically sleep with a pistol, thinking if they don't kill, their the right hand man will be killing them instead. So they have to kill first. So that's their life, and this is what happens now in Brazil, especially because it comes from an extreme social segregation and the incapacity of the public system to understand what is actually working. So this is my narrative. Muito obrigado. Eu vou agora voltar para o meu inglês bem ruinzinho para expressar minha gratidão por falar aqui para vocês. Eu pensei que eu pudesse me expressar melhor em português do que em inglês, por isso eu resolvi falar em português. Algumas palavras às vezes simplesmente me fogem. Então, me perdoem por falar português. Bom, então, vamos passar às perguntas agora. A professora Brown veio
veio de longe, veio dos Estados Unidos, é uma viagem longa para chegar aqui em Brasília e eu espero que vocês tenham perguntas para elas. E eu já exprimi minhas impressões aqui sobre, já expressei minhas impressões aqui sobre as nossas divisões na sociedade brasileira. You can ask in Portuguese if you want. My name is David. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre uma coisa relacionada. Eu queria saber qual é seu ponto de vista sobre a relação entre o crime organizado, a violência urbana e a guerra contra as drogas, considerando que o tráfico de drogas é o modo padrão de financiar essas organizações. Bom, muito obrigada. Bom, primeiro de tudo, eu acho que temos que pensar no o que significa esse termo guerra contra as drogas. Normalmente ele é usado para descrever uma ampla gama de práticas, certo? Então, ah, antes era sobre várias políticas muito duras sobre encarceramento de usuários e mesmo pessoas que não eram usuários violentas, por exemplo, e também traficantes. E em algumas vezes é utilizado também para falar sobre coisas que nem são tão problemáticas, por exemplo, com o objetivo de reduzir o uso de drogas ou então reduzir a criminalidade, certo? Então, às vezes também é utilizado para simplesmente se referir a qualquer tipo de política de drogas. E acaba sendo utilizado como um atalho para dizer que todas as drogas devem ser legalizadas, do fentanil à heroína até todas as drogas devem ser legalizadas. Então, é um termo muito amplo. Então, claramente, essas abordagens antigas, que ainda podem ser muito dominantes até hoje, focam muito em encarceramento, e o que acabam trazendo frequentemente níveis muito mais altos de encarceramento. E, bom, muitas vezes com esse termo guerra contra as drogas, muitas vezes é o combate contra cartéis muito mais amplos e, por exemplo, a total desconsideração para grupos menores ou grupos médios, por exemplo, que são os mais comuns, por exemplo, no México. Então, são grupos que acabam crescendo porque dominam territórios, mas nunca chegaram a dominar, por exemplo, o estado inteiro. Então, se você só toma conta dos níveis maiores, você não toma conta desses níveis intermediários e menores. O problema se torna muito mais agudo na América Latina do que na Ásia, por exemplo, mas cada vez mais nós temos políticas muito rígidas, muito doutrinárias, focadas em encarceramento, que cada vez mais lidam com a violência e os níveis de violência acabam se tornando menores, porque muitas vezes essa violência acaba ficando na mão da polícia, por exemplo. Isso acontece muito na China e na Tailândia, por exemplo, eles têm cada vez mais casos de abordagens desse tipo, mas os grupos criminosos na Ásia tendem a ser muito não violentos em comparação. Por exemplo, eles chegam a um nível de violência que afeta, por exemplo, 100 vítimas por ano, que é um nível muito alto para a Ásia, mas é um nível muito baixo para a América Latina. Então, por exemplo, no México, você tem, nos últimos 6 anos, o governo mexicano basicamente desistindo de qualquer tipo de política policial para lidar com os cartéis. Eu estou exagerando um pouco aqui, mas você entende que tudo isso importava muito para o presidente Lopes, porque essa era a maneira como ele via que ele poderia financiar seu governo e também trazer capital político, mas não havia aplicação de força policial ou prisões sendo feitas contra pessoas envolvidas com crimes no México. Normalmente seria através de pressão dos Estados Unidos, os mexicanos prenderiam um dos chapitos, um dos grandes líderes de cartéis, mas de forma geral você não teria uma oposição policial aos crimes, aos grupos criminais, certo? Então, a Guarda Nacional, as Forças Armadas seriam empregadas para isso e eles ficariam sentados num canto sem fazer nada. Você teria uma troca de tiros e você teria grupos criminosos como o Jalisco usando drones e jogando bombas na população para tirá-las de um território.
e a Guarda Nacional não faria nada, por exemplo. Então, é um pêndulo extremo que é coberto por todo esse termo de guerra contra as drogas. E isso, na verdade, traz consequências desastrosas para o México, por exemplo, onde grupos criminosos estão tomando, dominando cada vez mais porções enormes do território e também das instituições formais e também com muita influência na política nacional. Então, para mim, o problema não é realmente devemos focar em economia legal ou em, por exemplo, violência urbana, mas como fazer isso, como minimizar os danos que o crime organizado e a sua economia ilegal trazem, mas também como minimizar os danos que as políticas policiais ou as políticas públicas de segurança também geram. E o que eu estava dizendo na minha fala é que aquele composto antigo, que era tão confortável, que era dizer, bom, se você tem apenas um grupo dominante, as taxas de homicídio vão cair, você pode deixar uma área sob controle deles, fica mais fácil para o Estado, certo? Isso não acontece mais, porque alguns deles, por exemplo, como o PCC ou o Sinaloa, não estão apenas satisfeitos em ter um domínio sobre um território, eles querem dominar o Estado também, eles querem dominar no nível nacional e internacional. Então, me desculpe o atraso, mas você acha então que realmente podemos lutar contra o tráfico de drogas? Esse é um dos problemas que nós temos, que nós vimos um aumento de demanda por drogas em quase todos os países latino-americanos e isso tem se mantido constante. Mas se o mercado cresce em termos de demanda, como nós podemos, depois de 30 anos de guerra contra as drogas, como nós poderíamos lutar contra o tráfico de drogas, realmente? Bom, Lucia, não só eu penso que nós temos que lutar contra o tráfico de drogas, eu acho que nós temos que lutar contra essas organizações que também realizam esse tráfico de drogas. Eu não acredito em legalização apenas. Eu não tenho nenhum problema com a legalização da cannabis, por exemplo, mas eu não quero legalização do fentanil, por exemplo. Os Estados Unidos estão passando pela epidemia de drogas mais letal da história, como resultado de um mercado legal de drogas que foi fruto da regulação, certo? Da regularização. E particularmente para opioides sintéticos, isso trouxe um nível de devastação como nunca visto antes, especialmente com heroína, cocaína. E isso simplesmente mudou não só a letalidade, a taxa de mortalidade dos usuários para níveis nunca vistos, mas também mudou radicalmente a forma como esses grupos criminosos operam. Isso trouxe muito mais segurança para eles. E aí a pergunta é, bom, se eu não acredito que as pessoas simplesmente devem legalizar todas as drogas, será que a gente tem que deixar os traficantes tomarem conta? Bom, talvez nós tenhamos que tomar outras providências. Talvez não seja a melhor opção agir como o Bukele fez, por exemplo, mas vamos trazer alguns aspectos do que eu acho que seria um elemento essencial da estratégia contra as drogas. Um é que nós temos que ir além de apenas questões sociais ou, por exemplo, não existe um plano para lidar com as drogas que é exclusivo, por exemplo, para drogas sintéticas, porque é tão fácil produzi-las que é tão fácil produzi-las em massa que é difícil ter um plano para isso. E, por exemplo, o desafio de detecção é muito maior também, porque é necessário menos de 1/10 de fentanil para suprir o mercado nacional do que é o caso, por exemplo, com heroína. Então, a quantidade de drogas que você tem que trazer é muito menor e o dano que ela causa é muito maior. Então, isso torna tudo muito mais difícil. Seus níveis de produção acabam se tornando tão mais baratos que esse é um problema para o Estado. Então, eu prefiro que nós pensemos como um problema multifacetado, particularmente focando na camada mais mediana da operação, não só acabando com o acesso dos usuários às drogas, mas no mínimo, se for uma política bem projetada,
é uma política que deve reduzir o poder dos grupos de crime organizado de crescer, certo? Então, eu quero que os traficantes de droga se comportem como os cartéis se comportam nos Estados Unidos e não como no México. O ideal é que eles não estivessem nos Estados Unidos também, mas se eles estão nos Estados Unidos, quando eu lido com eles, eles normalmente são não violentos, eles são separados da sociedade, então sim, você vai lá no seu traficante para comprar a sua droga, mas você não vai contar, por exemplo, com o seu traficante para resolver uma disputa que você tem com o seu vizinho sobre quão alta ou baixa deveria ser a sua cerca e onde começa o seu quintal e onde termina o quintal do vizinho. Então, por exemplo, não existe isso nos Estados Unidos, isso existe no México. E, finalmente, eu quero que os grupos criminosos também tenham uma capacidade muito limitada de infiltrar a política e também as instituições legais estatais. E se você simplesmente deixá-los quietos, eles vão tomar conta, eles vão se tornar máfias, eles vão entrar na pesca, na produção de madeira, na produção de petróleo e tudo mais. E claro, será que simplesmente prender os usuários funciona? Não. Normalmente é uma política ruim, mas especialmente quando são pessoas não violentas, certo? Mas você também não quer que nenhuma droga fique indisponível simplesmente, porque a letalidade e as consequências sociais dos opioides sintéticos, por exemplo, são tão radicais, eles são quase inevitáveis. Eles vão se espalhar. Nós estamos vendo isso agora emergindo na Europa. Nos Estados Unidos, por exemplo, agora, você não vai se livrar do fentanil. Ele é muito mais eficaz em viciar e, por exemplo, ele traz muito mais overdose, mas nenhuma política é suficiente para lidar com, por exemplo, centenas de milhares de usuários de fentanil. É um problema diferente, por exemplo, para o Reino Unido, por exemplo, para a Holanda. A minha prioridade naqueles países seria, por exemplo, bom, se você tiver um opioide sintético, seja fentanil ou qualquer outro, surgindo, você tem que acabar com aquelas redes, você destrói aquelas redes, você prioriza esse tipo de droga sintética sobre outros crimes ou outros tráficos, certo? Na minha visão, essa é uma inundação que vai acontecer, então nós vamos ver agora, por exemplo, os andaretas falando sobre experimentar com fentanil na Europa e mercado de fentanil na Europa e também produção de metanfetamina na Europa e levando, por exemplo, para Nova Zelândia, Austrália e Oriente Médio. As drogas sintéticas têm evoluído e essa evolução está aí para ficar e isso é devastador nas suas consequências. Mas na América Latina, a América Latina poderia já estar no final disso, antes de que isso aconteça na Europa, no Pacífico Asiático, por exemplo. Então, eu queria que isso não acontecesse, mas eu acho que isso já iniciou. É um processo já sem volta. Já estamos quase sem tempo. Alguma pergunta curta? A last question? So, ladies and gentlemen, I would like to say thank you very, very much to Dr. Febab Brown. Well, we have one question over there. Muito obrigado. Vai ser breve. Você focou muito nos Estados Unidos e os problemas que foram gerados nos Estados Unidos. Mas você é otimista que um bom governo, por exemplo, no México e em outros países, pode desmontar essas organizações criminosas? Porque a experiência é que eles normalmente não conseguem fazer isso, certo? E existem outros experimentos na América Latina, além daquele do Bukele, por exemplo. Isso é uma outra história, mas será que existem experimentos que podem trazer uma redução de homicídios, por exemplo, o índice de uso de drogas ou tráfico de drogas, por exemplo, no México? Eles com o Calderón já tentaram muito, mas falharam também. Então, o que que te leva a acreditar que as forças preventivas na América Latina podem funcionar? Bom, Marcelo, pergunta difícil. Eu acho. Bom, eu estou bem ciente dos desafios enormes que as polícias na América Latina têm que enfrentar.
Isso não quer dizer que não exista solução, certo? Certamente você tem progresso acontecendo na Colômbia. É muito imperfeito, tem muitos desafios, é um progresso muito gradual. E, claro, não é tão ruim quanto já foi na década de 90, por exemplo. O progresso não é linear, não é rápido o suficiente, mas pelo menos eu tenho esperança de que as coisas podem melhorar. E claro, elas também vão piorando ao mesmo tempo. Você tem lugares onde tradicionalmente eram ilhas de paz, por exemplo, Equador, Costa Rica, Chile, e de repente eles começam a experimentar violência muito dramática, não só por causa do tráfico, mas também por causa dos comportamentos desses grupos criminosos nessas áreas. Mas eu acho que a alternativa é, bom, se você uma forma de você pode presumir que, bom, se o progresso é impossível, nós vamos ter que viver em narcoestados. E talvez já vivamos em narcoestados. Eu acho que, em última análise, esses grupos criminosos são criminosos, eles são autoritários e eles são muito mais autoritários do que políticos autoritários, na verdade. Eles não são entidades legais e com as quais você consegue negociar. Eles são muito intrusivos nas vidas das pessoas. Então, eu penso, bom, quais são as condições que deveriam surgir para que o Estado e as pessoas possam desenvolver a vontade de progredir essas políticas? E no México, nós ainda temos níveis muito altos de violência, não só de homicídios, mas também de desaparecimentos que aumentaram dramaticamente, apesar dos 5, quase 6 anos de vamos fazer nada, certo? Então eu acho que a abordagem vamos fazer nada é muito problemática, mas eu tenho muita consciência de que não se pode ser indiferente à violência nas suas políticas internas. Eu fui muito crítica do Calderon, por exemplo. Eu fui muito crítica das políticas dele. Eu encontrei com os oficiais principais lá em 2009 dizendo, bom, essa política não vai dar certo porque você precisa controlar a violência. Você não pode simplesmente dizer, ah, bom, é criminoso matando criminoso. Isso vai explodir. Claro, é o que aconteceu e é horrível para as pessoas que vivem com isso.